Bom, pessoal, sejam bem-vindos aí eu acho que é o vídeo 8, se eu não me engano, que nesse vídeo a gente vai fazer algumas coisas interessantes. O primeiro deles, pessoal, é fazer a atribuição de vento, e a gente já vai fazer um pequeno processamento para a gente já estimar as cargas que vão ser transferidas para a fundação, para a gente já ter uma ideia de fundação, tudo bem? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é o seguinte, lá em edifício, eu vou lá em edifício, editar, e agora a gente vai inserir as cargas de vento. A gente vai na aba cargas e em vento, lembra que nós havíamos apagado no vídeo 2? Então vou aqui inserir, vou inserir o vento a 90, 0, 270 e 180. Eu posso inserir também, pessoal, um vento na diagonal, tudo bem? A gente pode inserir isso, ó, o vento 45 a 135, né, em relação a essa rosa dos ventos aqui. Porque às vezes você tem um prédio de geometria complicada. Então, por exemplo, nas nossas aulas lá no CEUB, nós vimos um prédio na disciplina de metálicas, né, um prédio na ilha de Manhattan. Foi um prédio que ele quase colapsou devido a uma situação dessa. O vento da estrutura foi um vento que não foi considerando a maior fachada de incidência, né. Então foi uma aula aí bem interessante, deixa eu ver se a gente tem aqui a foto dela, que é justamente essa consideração da incidência do vento na estrutura e até a própria consideração, quando a gente está falando de estruturas metálicas, né, a questão das articulações, né. Aqui, ó. Então esse aqui foi, quem quiser fazer um Google aí, pesquisar, tá, é um prédio que ele fica situado em Nova York, ele é chamado de Citicorp Center. Ele foi um prédio que ele tem apenas 3 apoios, né, por causa de uma igreja existente, e o projetista na época, ele não previu o vento a 45 graus, né, que incidia na fachada e dava, né, para esse tipo de apoio, né, um esforço maior do que aquele, né, da fachada que incidia a 90 graus certinho, né. Porque o tripé é assim, né, você carrega uma fachada, os outros 2 ficam com compressão, né. Você carrega uma fachada, os outros 2 ficam com compressão. Nesse caso do vento a 180 gra a 45 graus, ele carregava a fachada, apenas um pilar ficava em compressão. Olha que interessante, né. Então isso aí não foi previsto de acordo com esse tipo de apoio. Então um estudo de caso é bem interessante, né, indicando isso. Aqui no caso não precisa, porque a nossa estrutura tem pouca influência, é muito pequena, enfim, né. Então vamos aqui atribuir o vento, né, então vem aqui velocidade de vento, a gente está situado em Brasília, né, então 35 metros por segundo. Fator do terreno, né, geralmente o fator topográfico aqui é 1, porque é um terreno plano. Categoria da rugosidade, né, geralmente aqui em Brasília a gente adota com a rugosidade 3. Depende aí muito do bairro, mas não tem problema. Classe da edificação, a maior dimensão tem menos de 20 metros. Fator estatístico, uma estrutura aí de uso geral, tá? Se for uma garagem, né, acoplada em uma casa, enfim, geralmente é isso mesmo, tá? E aqui, pessoal, vou clicar em calcular coeficiente de arrasto. Você pode definir se é um coeficiente de alta ou baixa turbulência, tá? Geralmente alta turbulência é quando você tem uma categoria de estrutura e na categoria 4 ou 5, são grandes centros urbanos, né. Aqui em Brasília não é o caso. Eu vou aqui estimar, ele vai pegar as informações geométricas da estrutura, tá. Já vai calcular a altura nela e aqui eu peço para calcular. Então ele já estima aqui os coeficientes de arrasto, tudo bem? A gente vai ver ali para frente que esses coeficientes de arrasto, eles vão dar valores de esforços inferiores, tá, a 30%. Os esforços de vento são inferiores a 30% daqueles esforços que poderiam ser provocados por desaprumo, a gente vai ver isso mais pra frente. Depois a gente só vai alterar isso aí de forma tipo uma solução midiática, assim, mas o efeito é praticamente o mesmo. Mas mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Tá, outra coisa interessante que eu já vou fazer agora, pessoal, eu venho aqui na aba de critérios, e eu já vou mudar uma coisa interessante para vocês verem como funciona. Na aba de cotagem, eu já vou botar aqui, o tipo de cotagem é essa cotagem verdinha com o bolinha indicada, tá. E aqui eu vou botar tracinho, tá, observe que muda aqui. Vou pedir para ele mudar a cor, né. Se eu boto a cor aqui, ó, 226, ele bota laranjinha. Vou botar todos iguais, 226, 226, pronto, ficou tudo laranjinha. Se você botasse outra cor, ele alteraria, né. E aí você consegue alterar aí
cada critério, né, tem um monte de coisa que dá para alterar, mas a gente vai falar sobre isso. Só para vocês verem que bacana. Vou clicar OK, OK. Beleza. Pronto. Agora, pessoal, olha que barato, né? Eh o vento agora ele já foi inserido na estrutura. Eu vou fazer então o primeiro processamento da estrutura. Vou clicar aqui processamento global, e vou pedir para ele fazer apenas o cálculo dos esforços, né. Se eu clicar aqui esforço e armadura, ele vai dar o checkbox para dimensionar os elementos, eu não preciso fazer isso agora. Vou clicar somente esforços e OK. Esse momento, pessoal, que os projetistas, quando vão rodar a estrutura primeiramente, ficam preocupados. Porque é aqui que a gente, se fez algum erro na modelagem, vai aparecer agora, né. Pode ser que o processamento pare no meio, enfim. Então isso aí indica. Bom, eu vou parar o vídeo agora para a gente fazer o vídeo 9, que eu vou explicar com mais calma esses erros.